Primeira de Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. Primeira Reis 19, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 18, eu gostaria que você prestasse muita atenção. E hoje também nós vamos falar, talvez, do que é considerado o mal do século, né? A depressão. E assim, muitos estudos, obviamente, são feitos a partir dessa considerada uma doença que traz muitos malefícios para pessoas, famílias, casamentos, e uma doença que certamente o inimigo das nossas almas aproveita para jogar setas malignas em nossa mente. Depressão. Basicamente, o que significa depressão é um estado contínuo de tristeza, de uma tristeza profunda que a pessoa não consegue superar. Essa tristeza ela é dada devido a muitos fatores. Nós vamos tentar ver, a partir da palavra de Deus, alguns fatores desses aqui e como a palavra de Deus trata esse tema tão importante e tão delicado. Por muito tempo e até hoje, tem locais ainda, ramos, locais espirituais que tratam a depressão apenas como uma doença espiritual, e isso é muito perigoso. Depressão é uma doença e nós podemos passar por ela, ou pode ter pessoas do nosso lado dentro da igreja com ela. Essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de remédios, essa pessoa precisa de oração, essa pessoa precisa de acompanhamento da igreja, de médicos, mas acima de tudo ela precisa da mão do Senhor a curando. É muito importante nós falarmos sobre isso, e cada vez mais que nós vemos, pessoas começam a ter essas doenças ditas emocionais, né, cada vez mais cedo. E hoje você encontra até crianças diagnosticadas com depressões por causa de diversos traumas. Então é um tema muito importante, um tema que está aí escancarado nas nossas caras. Vão chegar muitas pessoas e pessoas de dentro da igreja passarão por isso, e nós devemos aprender biblicamente para nós caminharmos com essas pessoas em amor, suportarmos e carregarmos as cargas uns dos outros, como a palavra do Senhor nos diz. Tá certo? A leitura é um pouco longa, preste muita atenção. 1 de Reis 19, de 1 a 18. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu e a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor,
tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vamos falar de um tema muito delicado e de um tema muito atual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia também da minha vida. Me dê palavras de amor, ó Deus, para expressar aqui a sua vontade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, mais cedo ou mais tarde, segundo o que todos dizem, eu e você passaremos por estados depressivos. Estados depressivos. Considerando que depressão é uma tristeza profunda, e vou só dar um exemplo básico aqui, tá bom? Não quero resumir, até porque ninguém consegue, com certeza, eles conseguem trilhar um caminho de depressão, né? Pessoas que passam, por exemplo, por grandes traumas, talvez traumas financeiros, talvez traumas na família, talvez lutos. A ciência considera que existe um período comum, que é o período de luto. Logo, eles têm uma consideração ali de meses, de um tempo desse período. Quando passa muito esse período e a pessoa não consegue sair daquilo, dar um passo à frente, considerar ou continuar a sua vida, a ciência já considera que essa pessoa está num estado depressivo, porque essas fases de traumas, elas são normais e até benéficas em algumas áreas das nossas vidas. Os traumas, eles nos fazem crescer, mas nós precisamos passar da fase desses traumas e continuar as nossas vidas. Só que muitos de nós, dependendo do trauma passado, mas adicionado com algumas coisas que o texto vai falar aqui, nós não conseguimos passar dessa fase. E também devemos nos lembrar que nós estamos num mundo caído em pecado. E o pecado é a maior desgraça que aconteceu na humanidade. O pecado é a raiz de todas essas doenças, depressões, etc, etc, etc. E por que eu quero enfatizar isso para você? Porque
todo tratamento eficaz, eu já quero adiantar isso para deixar muito claro, todo tratamento eficaz de uma doença tem que considerar o pecado. Esse é o problema dos ramos psicológicos. A psicologia não considera o pecado. E você sabe muito bem que nós agradecemos a Deus pela ciência, nós pedimos para pessoas se consultarem e irem até psicólogos e psiquiatras, mas eu tenho que falar isso para você. Se um ramo não considera, ele não vai conseguir ir na raiz do problema. Ele vai conseguir ajudar, ele vai conseguir dar remédios, por exemplo, igual psiquiatras fazem, mas eles não vão conseguir tratar a raiz do problema que nós sabemos que no fundo está o pecado. Eu só vou dar um exemplinho aqui para você. Quantas e quantas pessoas já falaram assim, e já deram testemunho. Olha, eu fui curado da depressão depois que eu comecei a fazer exercício físico, certo? Tem raiz no pecado a falta de exercício físico? Tem. Olha só que coisa. Tem a falta de equilíbrio da vida. O não cuidar do corpo que o Senhor nos deu, o templo do Espírito Santo. Perceba que não está só no exercício físico. A raiz está no pecado de não cuidar daquilo que Deus nos deu. E quantos testemunhos e bênção. E bênção quando pessoas vão para academias, bênção quando pessoas vão e mudam hábitos. Hábitos, geralmente, está nisso, né, a grande ênfase da grande mídia. Mude hábitos alimentares. Opa! Maus hábitos alimentares têm raízes em pecado? Claro que sim. Claro que sim. De não cuidar do corpo, daquilo que o Senhor te deu. De não preservar e usar o seu corpo, ou seja, destruir o seu estado físico por causa da alimentação ruim e deixar de fazer a vontade de Deus, dando tudo o que você poderia dar, mas você não dá por quê? Porque está se alimentando mal e está pecando, porque está muito obeso, está com preguiça demais, está com sono demais, e é por causa de alimentação ruim. Causadores de doenças, a gente até conversava sobre isso há um tempo atrás, né? Hoje, quanto de alimentação está causando câncer no intestino, por exemplo. Câncer e câncer e câncer, muito por causa de alimentação nada saudável, que muitos, ou a maioria de nós, tem. Perceba, não é alimentação, é também alimentação, mas a alimentação, ela está acima da raiz. Raiz, pecado, de não cuidar do corpo que o Senhor nos deu para zelar, templo do Espírito Santo, para minimamente nós cuidarmos, para fazermos a vontade do Senhor. O que depender de nós. Nós já sofremos por causa de doenças genéticas, nós já sofremos por causa de outras doenças que a gente não tem exatamente uma causa explicável, mas o que depender de nós, o que for evitável, nós devemos fazer para nos cuidar, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então perceba, eu queria fazer esse início para você, para falar que as ciências, elas são boas, elas ajudam, só que a raiz de todo mal está no pecado, e nós devemos tratar o pecado, pecado e pecado, e é tão difícil tratar, é tão difícil. Eu tive uma matéria sobre isso no primeiro semestre, falamos muito disso, e o professor que já faz aconselhamento há tanto tempo, ele falou, sabe qual que é a parte mais difícil? Que o povo mais sofre, é mais difícil de tratar? O pecado do orgulho. Até você chegar você tem um diagnóstico, que o problema da pessoa é o orgulho, mas se você falar, você repele a pessoa.
até você chegar a esse diagnóstico, muitos desistiram do tratamento. Muitos não conseguem, até ela conseguir ver através da palavra que o problema dela é orgulho. Orgulho traz doenças também. Olha só como é difícil, como nós precisamos do Espírito Santo. Não é à toa, meus irmãos, que nós oramos pedindo iluminação do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo para nos convencer dos nossos próprios pecados, que nós temos que colocar tudo diante da cruz. E esse, segundo o professor, é o mais para ele, na opinião dele, ele fala, não adianta você falar para um orgulhoso que ele é orgulhoso, é só a ação do Espírito Santo na vida dele, até o Espírito Santo trazer luz sobre o orgulho dele e ele deixar diante da cruz. Perceba o quanto nós precisamos uns dos outros e precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Fora outras coisas que podem causar esse mal terrível que vem pensamentos ruins em nossas mentes e que também o inimigo com certeza usa esses momentos na vida de pessoas que estão passando por depressões para jogar setas malignas, como diz Efésios 6. Dias difíceis, setas do inimigo, setas de suicídio, setas de que a vida não vale nada, setas de que está aqui à toa, mas em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, o Senhor te ama, o Senhor tem um propósito maravilhoso para a sua vida, creia no Senhor e essa fase vai passar. E nós temos que orar para que pessoas assim sejam curadas, para que não volte esse mal nunca mais. O autor nos dá aqui algumas pessoas da Bíblia, além do próprio Elias, que passaram por momentos terríveis. O grande líder do Antigo Testamento, considerado, foi Moisés, o maior líder do Antigo Testamento. Nós lemos a história aqui do maior profeta do Antigo Testamento. Mas, de Elias, mas Moisés, em Números 11:15, ele fala assim, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos. Olha a conversa do maior líder. Davi, escrevendo um dos seus salmos, ele fala, num salmo bem bonito, que tem algumas músicas sobre isso, fala, porque estás abatido a minha alma? Porque perturba a minha alma, né? Ele fala, por que te perturbas dentro de mim? Ele está declarando claramente, olha, eu estou perturbado. Por que eu estou angustiado? O próprio profeta Jonas falou, peço, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver, vendo os ninivitas sendo alcançados pelo Senhor, os assírios ali em Nínive sendo alcançados pelo Senhor. O próprio Senhor passou por uma tristeza muito profunda. No Getsemane ele ora, a minha alma está profundamente triste, e ele usa uma expressão, até a morte. Profundamente triste. Perceba, Elias usou isso. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Me leve embora, Senhor. Eu não aguento mais isso aqui. E por que eu quero te dar esses exemplos? Para mostrar que grandes homens de Deus passaram por momentos terríveis de angústia. Momentos terríveis de angústia. O próprio Senhor Jesus com momentos terríveis de angústia no Getsemane. Mas grandes homens de Deus pediram a morte para o Senhor, para que eu vou viver? E meus amados irmãos, nós precisamos enxergar essa realidade que nós podemos passar por grandes momentos terríveis de angústias. E é por isso que a gente precisa conversar muito sobre esses temas. Porque nesses grandes momentos terríveis de angústia,
nós precisamos declarar, igual a Bíblia declara: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, me ajuda, Senhor. Eu sei que esse momento não é do Senhor, eu sei que esses pensamentos malignos não vêm do Senhor, me ajuda, tira isso de mim, Espírito Santo, me orienta o que eu preciso fazer, mas tira, me cure em nome de Jesus. Só que perceba, grandes homens e mulheres do Senhor tiveram conversas francas e terríveis com o Senhor, porque isso daqui são conversas com Deus. Senhor, leva a minha vida embora, leva. Porque no momento de desespero, nós podemos expressar a mais terrível angústia da nossa alma. E o que nós devemos fazer com essas pessoas é continuar em oração, continuar caminhando com essas pessoas, porque mais cedo ou mais tarde, eu e você podemos passar por esses momentos terríveis e que Deus nos livre disso. Será que nós somos diferentes do que Moisés? Será que nós somos diferentes do que Elias, o maior profeta do Antigo Testamento? A referência dos profetas? Será que nós somos diferente de grandes homens e mulheres de Deus que sofreram com terríveis angústias durante a sua vida? Eu não quero com isso defender aqui de maneira alguma que também é normal a gente achar que isso é normal e tá tudo bem, eu sou assim, eu passo por isso e tá tudo bem, eu vou viver assim. Não, meus amados irmãos, nós precisamos pedir a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ter conversas francas com o Senhor, iguais Elias teve, Moisés teve, Jó teve, Jonas teve, e pedirmos a intervenção do nosso Deus. Mas nós aprendemos aqui com Elias algumas coisas aqui sobre o seu cansaço, sobre sua depressão. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre esse momento de angústia de Elias é que ele havia acabado de passar por um estresse muito grande de cansaço físico. Você se lembra? Ele tinha acabado de sair, da batalha com os profetas de Baal. E tinham matado 450 profetas. Muito cansaço. Estresse por causa do Monte Carmelo. Estresse por causa daquilo. O cansaço pode nos trazer tristeza. O excesso de cansaço pode nos trazer tristeza. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Hoje nós vivemos num mundo muito consumista, que nos leva a trabalhar cada vez mais. E detalhe, o nosso Deus mostrou o modelo para nós, e o nosso Deus foi um grande trabalhador. O nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe, ele acordava de madrugada para encontrar o Pai, mas ele também foi encontrado dormindo, descansando, porque ele era muito ativo, e Deus nos mostrou um padrão na criação. 6 dias de muito trabalho e 1 dia de contemplação. 6 dias de muito trabalho e 1 dia de contemplação. Para nós vermos e verificarmos e agradecermos tudo aquilo que Deus nos deu, por quem Deus é. Um dia de nós estarmos na casa do Senhor agradecendo a Deus junto com irmãos. Agora, você e eu sabemos, por causa de pressões, por causa de pressões familiares, por causa de pressão do nosso coração, e detalhe, essas pressões são pecaminosas. Preste atenção nisso, pecaminosas. Nós não sabemos mais nos conformar com o pão de cada dia que Deus nos prometeu. Nós queremos
algo novo, um celular novo, e quando lançar outro novo, e hoje as coisas já são feitas para estragar, e um computador novo, e uma roupa nova, e não sei o que, e um carro novo, e mais um não sei o que. E o que a gente tem que fazer para isso? Trabalhar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então a gente tem que deixar algumas coisas de lado. Se você quer conquistar algo, certamente você vai deixar alguma coisa desequilibrada. Ou você vai deixar sua família, ou você vai deixar sua esposa, ou você vai deixar seus filhos, ou você vai deixar de vir à igreja, ou você vai deixar os seus amigos. Alguma coisa vai ficar desequilibrada na sua vida. Vai afetar alguma coisa. Sempre que tem desequilíbrio, afeta alguma área. Então perceba como a raiz do pecado está ali em todas as coisas. Em todas as coisas. Segundo lugar, Elias exclamou aqui: eu fiquei só. Até o texto é muito conhecido, né? Porque Deus fala para ele: olha, você não está só não. Tem 7.000 pessoas. Mas o estresse, o cansaço e a tristeza que vai batendo em nossas almas faz a gente não enxergar a realidade. O inimigo jogando pensamentos ruins. Olha, ninguém dá atenção mais para mim. Olha, meu marido não me ama mais. Olha, minha esposa está diferente. Olha, meus filhos. Olha a igreja. Olha o líder tal. Olha, já não é como antes. Olha os cultos. Olha, sempre a mesma coisa. Os cultos parecem uma missa. O pastor não me cumprimenta. O outro não sei o quê. Tudo está ruim porque os nossos olhos estão ruins. O mundo já não é mais colorido. E sim, o mundo agora está preto e branco por causa da tristeza e da depressão que bate em nossas portas. Nós não conseguimos achar mais graça em nada. No que achávamos antes, nós não conseguimos mais achar graça. E se por um lado, Elias, ele não teve uma visão correta, nós podemos ver o outro lado também, que nós precisamos de pessoas. Nós não podemos viver sozinhos porque não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós não fomos criados para viver dentro da nossa casa ou do nosso quarto ou sozinhos. Nós somos criados para viver em comunidade. E perceba que sempre Deus tem tratamentos individuais, como teve com Elias, mas Deus sempre trata em comunidade. Por isso é tão importante o nosso envolvimento na comunidade, nessa pequenininha parte do corpo de Cristo que nós fazemos aqui em José Bonifácio. O corpo de Cristo está espalhado pela face da terra, onde o Senhor tem seus filhos, mas nós fazemos parte de uma comunidade. E se aqui tem os filhos de Deus, nós precisamos estar conectados com a igreja. Quando uma pessoa está triste, geralmente com pessoas, qual que é o primeiro passo que ela faz? Deixa de vir à igreja e deixa de servir. Deixa de vir à igreja e deixa de servir o povo de Deus. Perceba, esse é um passo muito perigoso. Esse não é um passo da depressão em si, mas isso, junto com mais aquilo, junto com cansaço, junto com outras coisas que nós vamos falar aqui, isso pode gerar uma depressão. O autor coloca aqui mais uma coisa aqui que pode gerar ou ter gerado esse momento de Elias: a carência de ocupação. Enquanto ele estava lá com os 450, estava ativo. Depois ele ficou com medo, na verdade, o que é uma coisa muito irônica, não é verdade? Ele tinha acabado de enfrentar 450 profetas e ficou com medo da palavra de Jezabel. Mas estava sem fazer nada. A sua ocupação acabou. Elias entendeu que a idolatria de Israel havia chegado ao fim, com esse episódio. E a sua ocupação momentaneamente tinha
acabado. Eu fico pensando nisso aqui que o autor colocou, quero usar as palavras dele, nem acho que a Bíblia mostra muito bem isso, mas nós somos chamados por Deus, eu só vou falar essa frase e vou para o próximo. Nós fomos chamados por Deus para ser úteis. Olha só, nós somos chamados por Deus para ser úteis. E não estou chamando aqui que ninguém que não trabalha de inútil, tá? Não entenda isso, senão já é uma parte de depressão também, pelo amor de Deus, né? Nós somos chamados para sermos ativos, para plantarmos, para por onde passarmos fazermos alguma coisa. Para produzirmos algo, abençoarmos pessoas. Nós fomos chamados para sermos úteis diante do Senhor e do seu povo. Então, mas também tem a questão de Elias e dos homens ter os seus altos e baixos, e também a diferença, tem aqui uma diferença de personalidades que nós podemos ver quando nós vemos os grandes homens de Deus. Elias teve o seu momento de tristeza assim que ele derrota 450 profetas, cansaço, palavras de Jezabel. E o que nós podemos aprender com isso? Davi teve seus momentos tristes também. E quando foi que Davi teve seus momentos tristes? Mais tristes. Quando ele teve problemas com seu amigo pessoal, Jonatas. Isso e essas outras coisas nos mostram uma coisa muito importante, que aí é um autoconhecimento. Tem pessoas que enfrentam, como é que chama? Nossa, deu um nome aqui. Exércitos inteiros. Tem pessoas que enfrentam exércitos inteiros. Mas se ele tiver problema com a pessoa que está do lado dele, que é a que ele achava que tinha mais lealdade, ele fica derrotado. Tem pessoas que não têm problemas com as pessoas do lado. Mas se aparecer um exército na frente dele, ele fica murcho. Isso faz parte de um autoconhecimento também, que é o que nós e todo mundo chama dos gatilhos que podem surgir em determinados vícios. O pessoal fala muito disso no vício de droga, mas em nossas vidas, vícios que levam à tristeza também funciona com a mesma coisa. O vício de droga, só um parênteses aqui, ele é tão forte na vida das pessoas que, quando o cara usa droga, libera dopamina, que se ele estiver dentro, por exemplo, um cara que está lutando contra drogas, olha só, se ele estiver passando em um ônibus, perto de uma biqueira que ele comprava droga, e o ônibus passar na frente apenas, não parou, a dopamina, liberada no cérebro. Ele é como um robô que manda descer o ônibus para ele ir lá comprar mais droga. É um negócio muito doido e, nesse caso, diabólico o nosso cérebro. Porque o cérebro está buscando constantemente prazer. E hoje, qual a maior droga que libera prazer mais rápido para as pessoas? Prazer imediato. Reels. Prazer imediato. Por isso que já tem crianças e adultos sendo tratados. Vício do celular. Abstinência, que causa nervosismo, que causa um monte de coisa. Olha o perigo disso. Olha o perigo, gente. Detalhe. Buscar a alegria nisso, onde está a fonte? Pecado. Pecado. A nossa alegria está no Senhor. Perceba como tudo tem raiz no pecado. E nós temos que olhar isso a partir do pecado. Porque somente no Senhor nós seremos curados. E se nós não vermos a partir do pecado, nós vamos colocar
toda a nossa esperança no exercício físico, que é bom. Toda a nossa esperança na dieta, que é excelente. Toda a nossa esperança em remédios, que são excelentes. Mas eles não tratam a raiz do problema. Se a raiz do problema é o pecado, nós devemos ir até o Senhor para nos tratar e pedir para que Ele nos cure. Porque não é possível. Por que que nós oramos por pessoas que estão doentes com câncer e não oramos pela cura da depressão? Porque também nós somos influenciados por muitas igrejas que tratam depressão não como um todo, como nós temos que tratar ou como a Bíblia trata. E é interessante, um rapaz que eu sigo, deu um branco agora o nome dele, nossa, eu posto tanta coisa dele, um psiquiatra, ele fala assim, olha só como é que o negócio é doido, você está com uma dor no pé, você vai no médico, você está com a dor no joelho, você vai no médico, você está com a dor na cabeça, você não vai no médico, precisa ir no médico também, precisa ir no médico. Às vezes, num momento agora, é preciso tomar remédio, é preciso dar uma segurada, benção, a medicina é do Senhor. Mas nós precisamos conciliar a nossa vida espiritual, porque a raiz de muitas coisas estão no nosso pecado. E perceba, vocês estão compreendendo? Às vezes o pecado de não cuidarmos do nosso corpo, às vezes o pecado da má alimentação, às vezes o pecado de uma carência de ocupação, às vezes um pecado de não estarmos satisfeitos no Senhor, estarmos buscando a felicidade em coisas do mundo, e muitas pessoas ficam assim, no consumismo, no poder, na sexualidade, no dinheiro e em mais dinheiro. Isso é um poço sem fundo que vai trazendo mais tristeza ainda. Por quê? Porque a raiz é a busca da felicidade em coisas que não trazem felicidade. Então, nós precisamos considerar todas essas coisas, mesmo que de maneira rápida que eu falei aqui, mas todas essas coisas para caminhar com uma pessoa que está passando por um momento de depressão ou de tristeza, caminhando para uma depressão, ou saindo disso, ou qualquer um outro tipo. Nós precisamos considerar. E nós vamos ver agora, já partindo para o final, o tratamento de Deus com Elias. Primeira coisa. Deus permitiu que Elias desabafasse. E aqui o desabafo é de dor mesmo. Dor. Se você está passando por um momento triste, coloque suas dores diante do Senhor. O Senhor te escuta, o Senhor considera as nossas orações. Segunda coisa. Elias dormiu. Quantas pessoas não falam que boas noites de sono evitam tantas doenças? Quantas pessoas hoje falam sobre isso? Sobre ter um sono bacana, principalmente noturno. Terceira coisa, Deus o alimentou. Alimentação. Perceba, mostrando que um dos remédios aqui para a depressão são bons descansos e boa alimentação. Boa alimentação. Em quarto lugar, ação, utilidade. Eu sei que em momentos de tristeza nós não queremos e muitas vezes achamos que não temos forças para nada. O Senhor fala para Elias, o que você está fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui? Para de se lamentar. E pode ver que no final do texto, o Senhor fala para ele, que fazes aqui? É para você ungir umas pessoas lá. Que era a unção do Senhor do Antigo Testamento sobre líderes. Olha, para você ir, vamos trabalhar, vamos agir. Deus deu mais trabalhos para
Elias. Interessante esse tratamento de Deus, porque eu fico pensando nos nossos tratamentos. Olha só como o negócio é delicado. Quando nós encontramos uma pessoa assim, ela está... É lógico que tem equilíbrio para tudo, tá? Mas quando nós encontramos uma pessoa assim, ela está meio quieta, a gente fala assim, deixa ela no canto dela, né? Deixa ela lá, deixa ela sem fazer nada. E se ela chegar no outro culto quieta, deixa ela lá. E se chegar no outro, deixa lá, deixa chegar no outro, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Eu fico pensando aqui no que Deus fez com Elias. Óbvio que ele teve descanso, óbvio que ele teve uma boa alimentação. Mas após a sua conversa, ele falou, vamos filho, a vida continua. A vida tem que continuar, vai trabalhar, vai ser útil, vai ser útil, vai ser útil. Ou melhor dizendo, vai cumprir o propósito que eu te dei. Olha só, mudou a conversa, né? Não é só vai ser útil, vai cumprir o propósito que eu te dei. Pergunto, qual a vocação que o Senhor te deu para você exercer na sociedade e na casa do Senhor? Vai cumprir o propósito que o Senhor te deu. Nessas vocações, glorifique o Senhor. Deus lhe deu mais trabalho. E por último, Deus lhe contou boas novas. Ele falou, também conservei em Israel 7.000. Primeiro lugar, você não está sozinho. Você não está sozinho. Nem nos momentos bons e nem nos momentos ruins, você não está sozinho. Dentro do povo de Deus, tem muitas pessoas que eu diria assim que estão em alta e outras pessoas que estão em baixa. Daqui nós vemos a importância novamente de darmos as mãos. Porque na baixa, quem está em alta nos ajuda. E quando nós estivermos para baixo, quem está em alto vai nos ajudar. Quando nós estivermos na alta, nós vamos agarrar nas mãos daqueles que estão desanimados e falar, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo com fé no Senhor e vamos fazendo e cumprindo o propósito que o Senhor nos deu. Diante de tudo isso, nós vamos orando e colocando as nossas vidas diante do Senhor para que Deus cure pessoas com essa doença, com esse mal. Para que Deus livre irmãos e irmãs que passam por isso de pensamentos ruins, pensamentos suicidas, pensamentos de que a vida já não vale mais nada e que o Espírito Santo possa livrar você desses pensamentos de depressões e que o Espírito Santo possa te usar para ser também um agente de cura para outras pessoas. E agentes de cura são pessoas que caminham com outras pessoas, que orientam outras pessoas na palavra do Senhor e que não abandonam o povo de Deus, porque Deus tem um povo e nós, pela graça dele, fazemos parte desse povo. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor. Pode ficar de pé, pedindo a graça do Senhor, também colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que o Espírito Santo cure irmãos nossos que passam por momentos difíceis, períodos de depressão, para que nós possamos continuar caminhando, porque a vida cristã é ao vivo, e tem muitos períodos que nós estamos razoavelmente bem, mas tem períodos que nós nos vemos no fundo do poço também. E é só o Senhor, e também, eu diria que, a mão de irmãos queridos usados pelo Senhor, para nos tirar desses momentos. Sabe, se você passou por esses momentos e hoje não está, certamente você se lembra, fulano de tal foi tão importante, quando ele me mandava orações, quando ele vinha me visitar, ou quando ele me mandou um versículo, foi tão importante a igreja que orou por mim, foi tão importante, que você seja usado também como agente de cura para outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós nos rendemos diante do Senhor, ó Deus. Deus, nós somos fracos, frágeis
e inconstantes, ó Deus. O nosso pedido nessa noite é exatamente igual ao pedido dos seus discípulos. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos, ó Deus, o amor pelo Senhor, a intimidade com o Senhor. E Deus, em nome de Jesus, visita irmãos nossos, ó Deus, que passam por depressões, com sua mão de cura, e os cure, ó Deus, em nome de Jesus, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. Nos faz, ó Deus, uma igreja que cada vez tem mais amor pelo Senhor, porque tendo amor pelo Senhor, nós amaremos mais uns aos outros. Caminharemos em momentos difíceis, ó Deus. Também, Deus, nos faça não só orar pedindo por cura, mas, Deus, que nós possamos ter muitas orações aqui de agradecimentos pelos seus milagres, ó Deus. Em nome de Jesus. Cuida do nosso coração, cuida da nossa família. Cuida, acima de tudo, da nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo, a presença doce do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, até a volta gloriosa do Rei Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.